Esse problema que a equipe da TV Gazeta mostrou agora há pouco no Gazeta Alerta, em boa medida, nós vamos tratar desse assunto aqui. Porque quando nós falamos a respeito do trabalho dos agentes socioeducadores, do trabalho do Instituto Socioeducativo, o público é esse que o Gazeta Alerta mostrou ainda há pouco. O que nós precisamos nos perguntar, mas de forma imediata, e como nós dizemos aqui no Acre, com força. Que sociedade é essa que está permitindo que uma criança, né, de 15 anos tenha a vida encerrada com um tiro na cabeça? O que está acontecendo com nós? O outro, o de 15 anos, foi no bairro Santo Inês. E agora aqui no Tancredo Neves, esse outro aí que, me perdoe se o Luan falou a idade, eu não ouvi, mas não falou a idade, mas aquele rapaz não deve ter mais que 17 anos. Não tem. Então, o que está acontecendo conosco? E o pior é que nós estamos calejando o nosso olhar, estamos calejando o nosso coração e estamos calejando a nossa língua, porque os nossos argumentos parecem que são sempre os mesmos. E nós, como diz o bom matuto, nós não damos vença do problema. O problema só aumenta. O problema só aumenta. Aquele quiprocó ontem que teve... Já pode apertar o biloto, Lala? Na Assembleia Legislativa, entre o deputado estadual Edivaldo Magalhães e o secretário de Estado adjunto, né, de articulação política, o Luiz Calixto, compõem os atropelos, aquilo ali tudo junto, compõe os atropelos do porquê, em boa medida, as ações do poder público, elas têm essa eficácia que a gente viu aí agora. Em menos de 2 horas, 2 jovens assassinados. Repito, eu repito a pergunta. O que é que nós estamos permitindo que seja feito para que as coisas aconteçam dessa forma? Dá para ser diferente, é preciso ser diferente. Nós não podemos nos permitir essa tristeza. Quem é que vai consolar aquela mãe ali? Me diga. Ninguém. Nós não vamos conseguir consolar essa mãe, não, de jeito nenhum. Agora nós estamos assistindo a isso. Não dá aqui também para ficar culpando o telejornal porque noticia isso. Um jornalista noticiou. Agora, o que a gente faz com essa informação? É isso que a gente não está sabendo fazer. Aí tem os problemas de ordem administrativa. E é sobre isso que a gente vem falar aqui. Porque a gente precisa relacionar o que aconteceu, o que foi noticiado ali no Gazeta Alerta, com o que nós vamos discutir aqui. Uma coisa tem relação direta com outra. Olha, quem vem falar comigo aqui, conosco aqui, com a equipe do Gazeta Entrevista, é o Elildo dos Santos Bastos, esse jovem que está aqui mais próximo a mim, um agente socioeducativo, e mais adiante, ali já todo bonito ali de terno, o Hilário Santana do Nascimento Neto, também socioeducativo. O Hilário também é formado em Direito e vai trazer alguma luz sobre esse debate a respeito dos agentes socioeducativos, do Instituto Socioeducativo. Bom, primeiro eu queria saber o seguinte, o Elildo e Hilário, boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao Gazeta Entrevista. Eu não sei a qual dos dois eu me refiro, pode ser ao Elildo. Elildo, sim. O que você argumentaria, qual é a linha de argumentação, qual é a linha de raciocínio para tratar a respeito desse problema de natureza jurídica e política que vocês estão envolvidos? Qual é a prioridade de vocês agora? Me diga.
boa tarde, Taan. Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando o programa, e eu quero de antemão já agradecer a oportunidade, né, de estarmos aqui e levando luz a essa questão. O ISE tem estado aí nas pautas dos jornais, nas matérias, né, em vários aspectos, e agora mais essa questão de transferência da instituição do guarda-chuva da segurança pública para a assistência social, né? Sim. Esse é um ponto prioritário da discussão? Sair da Secretaria de Estado de Segurança Pública para a assistência social e defesa dos direitos humanos. Isso é um ponto fundamental. Vocês entendem como um retrocesso? Isso, nós entendemos, né, os agentes socioeducativos. Por quê? Efetivo, entendemos que é um retrocesso. Nós já vivemos, né, já tivemos debaixo desse guarda-chuva dos direitos humanos, da assistência social, e dentro do centro socioeducativo, a relação entre a gente e os adolescentes, elas eram difíceis, entendeu? Elas eram complicadas, os nossos índices eram horríveis, e a partir de então, a partir de 2016, 2017, e que passamos a compor com um novo sistema, né, com abordagens valorizando um pouco mais a disciplina, a ordem, o respeito dentro dos centros, as demais atividades elas começaram a fluir melhor, né? O professor... Mas o agente não era o mesmo, Elildo? Não era o mesmo agente? Era o mesmo. Aliás, nós tivemos vários processos seletivos, houve mudanças de equipe, como agora nós tivemos mais uma mudança de equipe dentro dos centros, com a posse dos novos agentes que entraram, né, e eles foram formados para atuar de forma na questão da segurança dentro das unidades, dando condição para as atividades socioeducativas aconteçam de forma íntegra e de forma integral, né? E quando eu falo isso é porque no passado nós tínhamos dificuldade para as atividades de esporte, as atividades culturais, as atividades escolares, né? Os atendimentos técnicos, nós tínhamos dificuldade de dar condição para que esses profissionais atuassem. Agora, deixa eu colocar o Hilário também no samba aqui. Ô Hilário, o que eu não estou entendendo ainda, na linha de argumentação do Elildo, é o seguinte: o agente socioeducativo, estando ele sobre a tutela, o vínculo da Secretaria de Estado de Segurança Pública ou sobre o vínculo com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, o agente é o mesmo. A autoridade, em tese, é a mesma. Se o adolescente, ele desrespeita o agente socioeducativo mais quando ele está vinculado à assistência social do que à segurança pública, qual é o problema então? Como é que esse adolescente... você está vinculado à segurança pública? Então eu lhe respeito mais. Se você está vinculado à assistência social, eu lhe respeito menos? Como é que é isso? Primeiro, assim, né, a gente agradece, né, a oportunidade, né, esse espaço democrático da TV Gazeta, né, e agradecemos você também, pessoalmente, né, a sua pessoa. Tá? Eu que agradeço vocês aqui. Você como um vereador atuante, né, já há muito tempo. Vereador? Não, Sim. homem. Eu nunca fui vereador, não. É exatamente esse ponto que eu queria chegar. Olha-me Deus, você não vai me eleger aqui não, pelo amor de Deus. Veja só, é exatamente esse ponto que a gente quer chegar, né? A falta de informação, né? A falta de conhecimento faz com que, às vezes, haja um certo... confusão. Uma confusão, exatamente. É exatamente isso que está gerando. Quando eu outorguei o senhor a esse cargo de vereador, o senhor automaticamente já repudiou. Sim. Né? Já sim. se defendeu. Você foi malandro agora, então, diga lá. Então, assim, né, nós vivemos uma dicotomia. Nós vivemos uma dicotomia. Conciliar socioeducação, né, a segurança dentro da socioeducação com a parte pedagógica, aquela parte onde nós vamos trabalhar a ressocialização, a reinserção desse jovem na sociedade. Então, vejam só, um exemplo. Né, nós temos aqui colégio militar. Há uma celeuma, aquela confusão toda, mas os pais que têm um filho lá no colégio militar não querem tirar o filho de lá.
Porque ele entende que o filho dele lá tem uma disciplina, tem uma carga de disciplina, entendeu? Cobrada, tudo isso. Então, para nós que trabalhamos dentro dos centros educativos, eu, ultimamente, tem chegado muitas reclamações dos colegas que trabalham lá, né? Como a gente tem essa questão jurídica, essa questão, eu também sou formado eu sou pedagogo, né, também, sou teólogo, sou pastor formado, né, em teologia, e tenho pós-graduação em educação, tenho pós-graduação em direito penal, processo penal, e sou pós-graduado em segurança pública. Então, a segurança pública, às vezes as pessoas entendem que segurança pública é uma repressão. E nós, da socioeducação, não entendemos dessa forma, né? Por exemplo, uma lâmpada acesa no centro educativo, no lugar certo, faz parte da segurança. Mas o adolescente, pelo teu raciocínio, o adolescente que está lá, deixa eu chegar entende lá. assim, né? Então, assim, se tem um gestor da segurança, ele tem um pensamento. Se tem um gestor da assistência social, ele pode ter outro pensamento. Depende muito da gestão, de quem está à frente, que vai empreender, né, a sua metodologia. Então, como o nosso colega falou, todo o trabalho na ressocialização desse adolescente vai depender da segurança. Porque eu também fui provisório. Eu também fui provisório lá no ISE. Então, o que ocorre? Era rotineiro, acabou a aula, 3 horas da tarde, às vezes a parte da manhã, terminou a aula, por quê? Porque estava tendo briga, né? Aí as professoras se sentiam inseguras, os assistentes sociais inseguros, psicólogo inseguro. Por exemplo, nós temos uma notícia para dar para o adolescente que essa notícia foi denegada o pedido para ele sair, né? Que ele fala assim, né? A saída dele. Aí quem o juiz negou a saída dele. Exatamente. Aí vão dar essa notícia para o rapaz. Para ele. Aí quem é que vai... A assistência social vai lá sozinha? Jamais. Porque é uma notícia ruim para ele, precisa da segurança, né? Então, assim, e houve muitos avanços. Eu vou dar um exemplo. Eu acho interessante coisas práticas, né? Isso. Coisas práticas. Quando eu trabalhei na época que era sob a tutela da assistência social. Então, vamos lá. Nós pegávamos as garrafas PET e enchia de água lá na torneira. E levava para esse adolescente para ele se virar com aquela água. Ele tinha que beber aquela água. Isso na época da assistência social. E, de repente, quando essa visão, entendeu, de disciplina, de ressocialização, quando junta na administração agora, nós temos um coronel, uma pessoa extraordinária que está à frente, né? Então, o que é que ocorre? Hoje temos água gelada dentro dos alojamentos dos adolescentes, água gelada. Temos horta funcionando que eles vendem os produtos deles, eles lavam carro, a gente joga bola com eles, mas, no entanto, a gente sempre conversa, eu estou sempre conversando com eles, né? Falando a respeito da vida, o segredo da vida, o que é a vida, como nós precisamos entender o respeito. E isso, a presença da segurança pública, quando nós vamos levar esse adolescente a um posto de saúde, ele se sente seguro com a segurança pública lá dele. Ele quer. Hilário, essa tua linha de argumentação me sugere que o problema maior está na gestão da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Não, eu não posso dizer isso, né? O que eu quero dizer é que que você está falando, a segurança pública está dando certo. Pois é. Né? Isso Mas que é importante. Tem um aspecto que eu acho que os gestores e o próprio governador Gladson Cameli, se estiver assistindo, ou a uma assessoria, pessoa extraordinária, o nosso governador. Os assessores mais diretos dele, uma coisa que eu chamo a atenção, e na conversa com o Elildo e com o Hilário, isso parece que está cristalizado. E agora eu vou provocar o Elildo. Elildo, é quase uma unanimidade entre vocês. E aí que eu chamo a atenção do gestor público, sobretudo do governador Gladson Cameli. Sim. Se o governo chamar para conversar os profissionais do ISE, parece que é uma unanimidade entre eles, que eles querem estar vinculados à Secretaria de Estado de Segurança Pública. E aí é uma coisa que também a gente precisa avaliar, né? Por mais que alguns pedagogos entendam que a situação não deveria ter esse olhar, mas se o profissional é quase unanimidade esse vínculo com a segurança pública, então o governo deveria repensar isso. Isso. Nós vivemos, e eu com 14 anos de atividade socioeducativa,
né, eu posso dizer que hoje nós conseguimos exercer a nossa profissão com mais tranquilidade. Nós melhoramos o índice, né, de recuperação social dos jovens. Dos jovens. Melhorou. Né? Houve uma diminuição de adolescentes internados. Para você ter uma ideia, lá em 2000, também. exatamente, diminuição de reincidência, que é quando o adolescente sai e retorna por outro crime, né? Nós tivemos uma diminuição drástica de confrontos entre agentes e adolescentes, né? Nós tivemos uma diminuição de mortes dentro dos centros, né? Até 2018 nós tivemos 11 mortes dentro dos centros. De 2018 para cá, nenhuma. Nós tivemos agora, recentemente, na semana passada, que um adolescente, infelizmente, ele tirou a sua própria vida. Né? Ele estava sendo acompanhado, as equipes técnicas estavam tratando. Químico, né? 17 anos. Ele era um adolescente que vinha de situação de rua, né? Hoje mesmo estava conversando com a coordenadora pedagógica da unidade em que ele trabalha, em que ele estava. E a equipe ficou extremamente abalada, porque eles estavam trabalhando o adolescente, né? E ele morava com mais 2 internos. Por uma questão de alguns minutos que ele ficou sozinho no alojamento, ele cometeu suicídio, entendeu? Tá, mas o fato é que vocês, depois que passaram a ser vinculados à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, exato, diminuiu a reincidência e aumentou a ressocialização. Ressocialização dos Isso jovens. é algo que precisa... Eu queria era o FAC aqui, Tem dando aluno na números a UFAC. isso. Isso. Nós temos, hoje são 7 ou 8 adolescentes que estão fazendo hoje nível superior, que passaram no Enem ainda como internos, né? E esses são dados que nós não tínhamos de forma alguma lá atrás, né? Nós temos adolescentes que saem empregados. Nós temos um caso, um projeto meu, que era um projeto de costura. Nós conseguimos um recurso para construir um ateliê lá na unidade feminina, através de recursos do MPT. E aí, nosso agradecimento aos parceiros que têm entrado fortemente dentro dos centros, ajudando. E nós construímos um ateliê na unidade feminina. Esse ateliê foi importante, as meninas começaram a costurar, elas consertam os próprios uniformes, e nós temos, a responsável pelo setor é uma ex-interna. Que bacana. Fez o curso, se dedicou, e hoje ela que cuida da parte lá da oficina, né, ensinando as outras jovens que estão cumprindo medida hoje. Eu vou fazer um intervalo agora. Antes da musiquinha, eu só queria pedir o seguinte, que você mande a sua participação aqui, a sua pergunta, a sua crítica, coloque o seu nome, a sua cidade ou o seu bairro, mas eu vou deixar uma pergunta para o Hilário. Eu queria que o Hilário respondesse após o intervalo, Hilário. Sim, positivo. Eu queria saber de você o seguinte, independente de estar com vínculo nesta ou naquela secretaria, o sistema, como um todo, ele consegue ressocializar? Você acredita nessa proposta? O que vocês fazem ali tem fundamento? Vocês falaram que aumentou a ressocialização, mas eu queria saber se isso não é algo pontual, se o sistema pode dar conta de resolver efetivamente. Vamos para o intervalo e já voltamos com Gazeta Entrevista.